Livro composto de 150 canções, o livro dos Salmos. Os irmãos já pararam para observar de que essa ideia de louvor, essa ideia de cantar para Deus, ela não está restrita somente ao livro dos Salmos. O que eu quero no primeiro momento mostrar para vocês é de que essa ideia ela perpassa por toda a Bíblia Sagrada. E depois, nos minutos riquíssimos que nos restam, meditar com vocês sobre quem é esse Deus a quem nós servimos através do Salmo 46. Já adianto, isso não significará dizer que, ao expor esta mensagem, ao expor esse texto bíblico, nós saberemos tudo a respeito sobre Deus. Não é verdade. Mas aqui o meu objetivo nesta noite é saltar através desses textos algumas informações relevantes para a nossa segunda-feira. Muito mais do que uma mensagem, como bem disse a oração do pastor aqui, para nos emocionar no domingo, nós precisamos de mensagens relevantes para a nossa segunda-feira. Porque é na segunda-feira que nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Então veja que quando nós abrimos a Bíblia, por exemplo, nos primeiros 5 livros da Bíblia, do Pentateuco, nós vamos olhar no capítulo 15 um homem chamado Abraão. Qual é o seu nome? Abraão. Vocês estão comigo, obrigado. Abraão. Capítulo 15, Deus chama ele depois de uma guerra. A guerra não era nem dele, era para restaurar e para ajudar e trazer livramento para o seu sobrinho. Os reis se levantaram, ele vai então para ajudar o seu irmão, liberta o seu sobrinho daquela situação, e quando ele volta, o texto vai nos dizer, capítulo 15 de Gênesis, que o rei de Sodoma está vindo ao encontro de Abraão, para tentar negociar, quem sabe, o que sobrou da guerra, porque depois da guerra, por favor, depois da guerra, o rei de Sodoma vai vir ao seu e ao meu encontro. Porque é depois da guerra em que nós estamos mais debilitados, nós estamos cansados. Quem sabe naquela ocasião ele estava com o corpo cheio de sangue, porque nós estamos falando de verdade de guerra naquele cenário. Cansado, com fome, com sede, e vem então a notícia. Qual é a notícia? O rei de Sodoma e Gomorra está vindo ao seu encontro. Mas eu já acabei de sair de uma luta e o inimigo está vindo de novo para cá. E aí o texto vai nos dizer de que primeiro sai de lá o rei de Sodoma para vir ao encontro do servo de Deus. Mas antes da chegada do rei de Sodoma, o texto vai nos dizer de que uma figura enigmática chamada Melquisedeque, rei de Salém, filho e sacerdote do Altíssimo, se apresenta a Abraão e diz para ele: você está cansado, você guerreou, e eu estou trazendo aqui para você água, e eu estou te dando pão, porque é disso que o servo de Deus precisa, de alimento. Para quem saiu de casa com propósito para receber resposta de oração, a primeira é esta: qual é? De que Deus não vai te desamparar depois da guerra. Rei de Sodoma vai se levantar para vir ao seu encontro, mas Deus vai levantar Melquisedeque te trazendo água, te trazendo pão, vai te sustentar e as tuas forças serão renovadas. Mas o meu ponto aqui é louvor, sim ou não? Depois disso, o texto vai dizer de que Abraão está ansioso no que diz respeito à promessa que Deus tinha feito para ele. E aí Abraão olha para o Senhor e diz: o filho do meu servo vai herdar todas as coisas que o Senhor tem me dado. E Deus disse para ele: de maneira nenhuma. O que eu prometi para você vai ser das suas entranhas, será da tua família. Deus não erra. Deus é minucioso nos seus detalhes para dizer exatamente como será. E depois que Deus sela uma promessa com o seu servo, diz para ele: peguem animais, o ritual da época, corte os animais no meio, coloque uma parte do lado, outra parte do outro,
E aquele ritual ali era o seguinte: os dois que selavam uma aliança, um contrato, tinham que passar no meio daqueles animais partidos. Os dois passavam, era uma aliança de sangue. E qual era a ideia? A ideia era que, se uma das partes falhasse no acordo, o requerimento seria o sangue. Assim como essa aliança foi selada no sangue, se alguém fosse penalizado e não cumprisse como deveria ser feito, essa pessoa deveria morrer. Então os dois passavam no meio dos animais. O interessante é que, nesta ocasião, o texto vai nos dizer de que Abraão não passou no meio dos animais. Quem passou foi só Deus, porque qual é a exigência de Deus? Anda na minha presença e ser perfeito. De maneira alguma Abraão conseguiria cumprir este propósito. É verdade. Então Deus disse: eu vou passar no meio dos animais para dizer para você: eu vou cumprir a aliança. E tudo depende de mim, e nada depende de você. Passou Deus nas densas trevas sobre aqueles animais. A Bíblia diz que apareceu uma espécie de urubu naquela ocasião, para tentarem roubar a oferta que Abraão já tinha entregado para Deus. Veja o trabalho. Ele teve que selecionar os animais, porque não poderiam ser qualquer um. Teve que analisar as espécies, porque foram mais de 3. Teve que cortar do jeito que deveria ser cortado, separados. E quando já estava tudo pronto, as aves de rapina se levantaram para roubar a oferta de Abraão. O texto nos diz que, mesmo cansado, depois de ter feito tudo isso, ele pegou uma espécie de capa e começou a enxotar as aves de rapina. Era como se Abraão estivesse dizendo: o que eu preparei para Deus, vocês não tocam. O que eu preparei está entregue ao Senhor. Ave de rapina nenhuma vai alcançar, vai pegar, vai roubar, vai destruir. E o meu convite para você, o meu encorajamento é este: se saiu de casa, semana cansada, fadigado, tomou banho, se arrumou, está aqui, não permita que aves de rapina roube a sua adoração. Enxote tudo aquilo que está tentando roubar a tua fé, roubar o teu entusiasmo, roubar o teu glória a Deus e o teu aleluia. Diga: as aves de rapina você não vai pegar, porque este aqui é o louvor exclusivo ao Deus da aliança. Então veja que, depois que o crente tem uma aliança selada com Deus, a atitude dele não é outra senão de adorar. Adoração. Vamos saltar na história, capítulo 15 de Êxodo. Os irmãos sabem: Abraão, Isaac e Jacó, os 12, 70 almas vão para o Egito, 400 anos escravos. Deus levanta Moisés, eles saem, e aí o texto diz que foi Deus que os tirou de lá. Quando eles estão para sair, o inimigo está vindo na retaguarda. De um lado montanha, do outro montanha, e na frente o mar, num beco sem saída. Sim, esse processo de libertação é doloroso. Esse processo de nós sairmos do Egito é complicado. E às vezes nós nos encontramos neste beco sem saída, sem saber o que fazer. Senhor, mas de novo eu estou pecando desse jeito. Senhor, mas de novo esse pecado me aprisiona. Senhor, mas de novo eu já recorri a A, eu já recorri a B, o inimigo está vindo atrás e à frente não tem como caminhar. E o texto diz que Deus olhou para aquele povo através de Moisés e disse: porque clamas a mim, diga ao povo que fique de pé, vejam o livramento e caminhem. Deus soprou um vento, e aí eu fico imaginando a cena, porque o vento não é só para abrir o mar. Por quê? Pense comigo.
Se o vento é tão forte para soprar, para abrir o mar, o vento é forte também para empurrar as pessoas para diante deste mar. Mas Deus é suficiente, poderoso e cauteloso para não só soprar um vento forte para abrir o mar, mas é poderoso para com as suas mãos fincar os seus pés e dizer: essa tempestade é só para abrir o mar, mas ela não vai te atingir. Não atinge. Aos pés enxutos eles são libertos. Capítulo 15 vai nos dizer para nós de que agora do outro lado do mar, o Egito ficou para trás, o mar se fechou, as coisas velhas se passaram, aquela vida antiga ficou para lá. Qual é e qual foi a primeira atitude que Israel tomou naquela ocasião? A Miriam se reuniu com algumas mulheres, pegou o tamborim e disse: só o Senhor é Deus. Portanto, a segunda lição que nós podemos aprender aqui é de que depois que o crente, quando é liberto das garras de Faraó, quando ele não faz mais parte do clã do Egito, a atitude dele não pode ser outra a não ser de louvar, de bendizer, de agradecer ao Deus da nossa libertação. Por isso, por favor, com respeito, tremor, eu preciso dizer uma coisa a vocês e a nós aqui: não tente nos impressionar ou se impressionar pelo fato de você ser um adorador, porque isso é inato à sua natureza de liberto. O que se espera de uma pessoa liberta, depois que ele atravessou o mar, é esta atitude. Qual a atitude? Aleluia! Louvar a Deus. Vamos aos livros proféticos. Isaías 38, vocês conhecem a história do Ezequias? Doença mortal, diz a Bíblia. Diferente, por exemplo, da doença que aconteceu com Lázaro, que o Senhor Jesus disse: essa doença, ela não vai para a morte. Essa doença, ela foi feita, ou ela veio como objeto, instrumento para que o nome de Deus seja glorificado através dela. Mas no caso de Ezequias, Deus disse através de Isaías: coloque a sua casa em ordem, porque certamente morrerá. Já estava decretado ali. Veja o poder da oração e de quem tem testemunho diante de Deus. Isaías saiu de lá e colocou o rosto na parede. Ezequias disse: Senhor, lembra quando eu andei nos teus caminhos, quando eu fui reto aos teus olhos, no meio do pátio, uma oração, no meio do pátio, Deus mandou Isaías voltar lá e disse: diga a ele que eu estou certos a este Deus que é o Deus que nos cura. Quem pode ouvir isso, meu pastor? Dizer isso ficou no passado, no Antigo Testamento. Essa ideia equivocada que a gente tem de que a Bíblia está partida, se é um único autor, é uma história só. Mas para exemplo, para a gente correr para o Salmo, Lucas capítulo 1 vai nos dizer que Zacarias recebe a notícia de que a sua mulher agora estaria grávida e daria luz a um filho. Quando o menino nasce, ele é obediente a Deus e coloca o nome do menino de João, porque a desobediência nos deixa mudo. Ele volta a obedecer e volta a falar. E é por isso que talvez existem casos de pessoas que outrora falaram no nosso meio, mas não falam mais. Existem casos talvez de pessoas que cantavam no nosso meio e hoje já não cantam mais. Talvez a teimosia, a incredulidade, porque Gabriel disse para Zacarias: por causa da tua incredulidade você ficarás mudo. Depois que ele passou a obedecer, isto é evangelho, isto é a boa nova. Depois que você voltar a obedecer, você vai voltar a falar. Então olhe para mim, por favor, e com o atalaia de Deus trazer para você essa boa nova. É questão de atitude. Que aquele que cantava não canta mais, se voltar a obedecer, você vai voltar a cantar. Aquele que pregava não prega mais, se voltar a obedecer, vai voltar a pregar. Reconciliação. Depois que o seu filho nasce e ele volta a obedecer, a atitude dele é essa também. É de louvar e bendizer ao Deus Criador que abre e
que Zacarias está nos ensinando é de que depois que nós passamos pelo processo de gerar e dar à luz a filhos e constituir família, a atitude não pode ser outra a não ser a de louvar a Deus. E não só um conselho, não só um exemplo, mas essa ideia de louvarmos na igreja também é uma ordenança bíblica, porque Paulo diz em Efésios capítulo 4, quando vocês se reunirem, uns têm palavra, outros têm profecia, mas que haja também em vós cânticos espirituais e louvor. Mas o que inquieta o meu coração é de que depois que nós olhamos para isso, de que a Bíblia está nos dando vários exemplos, a gente poderia ficar a noite inteira aqui falando sobre exemplos, mas é nós entendermos não só o exemplo em quando ou como, mas a quem nós estamos adorando, de que é o mais essencial. Por quê? Porque existe uma possibilidade de nós estarmos aqui cantando a Deus e nós não conhecemos. Não fui eu que inventei isso. Não vi livro de filosofia. Quem disse isso foi o Senhor Jesus, João capítulo 4. Ele chega para a mulher samaritana e ele diz assim: ó, vocês os samaritanos adoram quem vocês não? Mas eles adoravam, mas eles não conheciam. Então eu quero que você, agora com a sua Bíblia aberta, volte os olhos para o Salmo 46, para a gente sacar algumas informações sobre quem Deus é, onde Deus está e o que Ele faz. Então, eu estou vendo algumas pessoas anotando aí, se você quiser pode. Nós vamos ver aqui quem Deus é, onde Ele está e o que Ele faz. Primeira informação que nós temos então no Salmo 46 sobre quem Deus é, o salmista vai nos dizer: Deus é o nosso refúgio. Deus é. Leiamos com calma e atenção. O texto não está dizendo de que Deus tem ou de que Deus nos dará um refúgio. O texto não está dizendo de que Deus providenciará um refúgio, Ele vai nos levar ao refúgio. O texto está nos dizendo de que Deus, diga forte por favor, Deus é. Deus é refúgio. E qual é a diferença? A diferença é porque se Ele tivesse um refúgio, a possibilidade então de outrora Ele não ter seria grande. Porque quem tem um dia não teve, hoje tem, mas a possibilidade de perder lá na frente é grande. Por exemplo, eu tenho este celular, mas um dia eu não tive este celular, e amanhã ou depois, se ele quebrar, guarda ele, Senhor. Se amanhã ou depois ele quebrar, eu não mais terei esse celular. Essa é uma coisa que eu obtenho, eu tenho isso. E o texto não está dizendo de que Deus tem um refúgio. O que o texto está dizendo é de que a essência do ser de Deus é esse refúgio. Assim como a minha natureza humana, assim como eu sou humano, e o que você vê aqui, a ponta do meu nariz não é um focinho, é uma característica, um atributo humano. Quem tem focinho é cachorro. O que eu estou mostrando para vocês aqui é de que é uma característica inata sobre o ser de Deus. Então Ele sempre foi esse refúgio, Ele é este refúgio, e Ele sempre será este refúgio. O texto não está dizendo de que Deus nos levará a um refúgio, porque independente do local, que seja mais próximo que fosse, o tempo para esse resgate acontecer iria demorar. Uma fração de segundo, demorou alguma coisa. Mas o que o texto está dizendo é de que Ele é a presença real deste refúgio. Quando o judeu, meu querido pastor, olha para esse texto, ele olha para esse texto e ele tem uma ideia concebida na cabeça dele de refúgio da seguinte maneira: quando o povo saiu do Egito, eles estão tomando posse da terra prometida. Deus disse para a tribo de Levi: vocês não terão terra própria, eu sou a herança de vocês. E onde nós vamos morar? Vocês vão morar na cidade de refúgio. Onde era uma cidade de refúgio? Nas extremidades de Israel. Então Levi, Judá, Issacar, Benjamim. E nas extremidades de Jerusalém tinha uma cidade de refúgio. Com qual objetivo? O objetivo é de que se cometesse algum acidente, o homem no ambiente de trabalho matasse o outro acidentalmente,
imediatamente o parente vingador do sangue viria, porque os irmãos lembram da lei, é olho por olho, ele matou, ele morrerá. O parente mais próximo da vítima teria o direito, amparado pela lei, de vir e matar este agressor. O que este agressor faria? Foi acidental o que ele fez. Ele teria que sair de onde estivesse e correr até uma cidade de refúgio. Na cidade de refúgio, o inimigo estaria vindo atrás dele. Se ele a ultrapassasse, estivesse dentro da cidade de refúgio, o inimigo, ainda que a porta, não poderia tocá-lo, não poderia ofendê-lo, não poderia sequer encostar um dedo no fio de cabelo dele, porque ele estava protegido na cidade de refúgio. Na cidade de refúgio, o inimigo não nos toca. Na cidade de refúgio, o inimigo, a mão dele não nos alcança para nos atingir. Na cidade de refúgio, nós estamos protegidos e selados pela proteção divina. E ainda que ele coloque o rosto tete a tete ao nosso rosto, os olhos vermelhos de ódio, a boca aberta sangrando e dizendo: eu vou pegar, eu vou matar, eu vou ensanguentar. Se estivermos protegidos na cidade de refúgio, o inimigo não toca, o inimigo não vence, porque há uma proteção sobre a vida daquele que está matado. Cidade de refúgio. Mas veja a logística, veja o esforço humano. Ele teria que sair de onde ele estivesse e ir correndo à cidade de refúgio. Eu acho que eu perderia algumas corridas por aí, e talvez não daria tempo de eu chegar nessa cidade de refúgio. E o inimigo no meio do caminho iria me tragar vivo. E o inimigo no meio do caminho, cansado, com sede, com fome, porque luta faz isso. A gente não tem mais forças para caminhar, para andar, porque luta faz isso. E o que o texto está nos dizendo não é de que Deus vai nos transportar para esta cidade. O que o texto está nos dizendo não é de que nós temos que correr para esta cidade. O que o texto está nos dizendo é de que o soberano Senhor, segura, que habita no alto e sublime céu, diz a Bíblia, mas também habita no coração quebrantado e contrito. Ele é este refúgio. Escuta, crente, é por isso que você está aqui e o diabo não te toca, a doença não te mata, a doença não te atinge, a morte não chega na tua parentela, porque o que você depende não é da sua perna para correr para um local, o que você depende não é de um lugar para ser protegido, o que você depende é dele, e ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Só quem está sendo guardado por esse Deus, levante a sua mão e agradeça pelos livramentos que Ele tem concedido para a sua vida. Você só está aqui porque é Ele quem tem te protegido e te guardado. Não sejamos como Pedro, que diante da afronta do inimigo, ele disse para Jesus: eu não vou te negar, se possível for eu morro, mas negou Jesus diante de uma escrava. Não, nós não somos fortes o suficiente, mas é o refúgio que nos fortalece quando a fraqueza espiritual nos atinge, quando o pecado nos assola, quando o inimigo nos vem para matar, roubar e destruir. Ele é refúgio, fortaleza. A ideia aqui é de o inimigo vir para pegar o crente. E não é de que Deus vai colocar uma fortaleza em volta, porque exemplos bíblicos de fortalezas caindo são grandes. Raabe, por exemplo, morava em cima de uma muralha, de tão grande que era a muralha de Jericó, mas um canto fez aquela muralha cair.
não é de que Deus vai fazer muros à sua volta, mas é de que quando o inimigo vier bater na porta, quem é o nosso muro, a nossa proteção é o próprio Deus. E você está na retaguarda dele e alguém está dizendo assim: eu vou pegar. E Deus está dizendo: para pegar ele tem que passar por mim. Não atinge, não pega, porque ele não só é o nosso refúgio, ele não só é a nossa fortaleza, mas ele também é socorro bem presente. E ainda que alguns amigos se levantem para nos ajudar na angústia, como foram os amigos de Jó, dificilmente eles vão ficar com a gente até o final. Porque nos momentos de angústia, me parece que Deus nos pega pela mão e nos leva para o deserto, como diz a Bíblia, e diz: eu vou te deixar aí, e é aí que eu vou falar do meu amor para você. Nesses momentos solitários e sozinhos, atingidos, Ele é o nosso socorro bem presente. Esse texto mexe comigo porque uma vez, lecionando numa escola dominical, minha mãe estava lá. E eu disse para ela: mãe, a senhora me ama? Que pergunta, meu filho? Eu falei: mãe, é didático, nós estamos numa aula, eu preciso que a senhora me ajude. A senhora me ama? A senhora ama o Paulo? Era menorzinho, eu tinha uns 5 anos. Se o Paulo porventura pular dentro de uma piscina e está morrendo afogado, a senhora pula para salvar o Paulo? Socorro. A senhora pula para socorrer o Paulo? Eu pulo para socorrer o Paulo. A senhora ama o Paulo? Mas veja, pastor, a minha mãe não sabe nadar. A minha mãe não tem habilidade suficiente para socorrer uma criança quando cai dentro de uma piscina e está morrendo afogada. Ainda que ela ame, ela não conseguirá salvar. Mas nós estamos falando de um Deus que é amor. Ele não só nos ama, como Ele também tem a capacidade de nos socorrer no momento oportuno. Porque a Bíblia diz que o nosso Salvador, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele foi tentado em tudo. O que o autor aos Hebreus está nos dizendo é de que Ele conhece essa angústia do teu coração. Ele sabe o que é ter essa ansiedade pela qual você está sentindo. Ele foi homem como nós. Ele bebeu da água que bebemos. Ele pisou no chão que nós precisamos. Ele caminhou uma via dolorosa por nós. E Ele não só nos ama, como também Ele é água para nos socorrer no momento oportuno. É Pedro cortando a orelha do céu do sumo sacerdote mau, Jesus colocando a orelha de volta no lugar dele. Aleluia, Jesus. Aquele moço estava sendo preparado para o ministério. Eu volto com Cristo. Mas por causa da lei, ele não poderia se apresentar para o ministério porque a sua orelha estava cortada. Os sonhos daquele jovem, por nome Malco, foi arrancados pelo servo de Jesus. O negócio fica mais sério. A possibilidade? Sim. Por quê? Porque eu sou um servo de Jesus e eu me conheço. Eu sei do potencial pecaminoso que existe dentro de mim para eu cortar a orelha de alguém ou acabar com a vida e o ministério de alguém. Mas Jesus, Ele não só falou mal, como Ele agachou naquele dia com a orelha toda ensanguentada. Aleluia, Jesus. Olhou para Pedro e disse: Pedro, calma o teu coração. Você não sabe que se eu quisesse eu levantaria uma legião para nos defender. E olha para aquele moço chamado Malco, com as suas esperanças ministeriais rompidas, porque algo foi cortado dele. E quando alguma coisa é cortada de dentro de nós, nós pensamos que as promessas de Deus são invalidadas. Aleluia. Deus está falando com pessoas hoje aqui. Ele está nos dizendo de que ainda de que o homem tem a capacidade de mutilar os seus sonhos, de arrancar ele de dentro do teu coração,
Eu decido aqui nesta noite, só quem é crente recebe palavra profética. Levante sua mão, porque Deus está restaurando sonhos hoje aqui. Está dizendo: mal, eu coloco a tua orelha no lugar e você vai fazer aquilo que eu te chamei. Deus me tirou de lá do Lavras para trazer resposta de oração hoje aqui, dizer: haverá restauração de sonho, haverá restauração ministerial, haverá restauração familiar, haverá restauração deste altar, porque Jesus não só nos ama, como também é poderoso para restaurar os nossos membros. Aleluia, ceia. Então escute, não se impressione se no cabo de 15 dias aquele que não cantava voltar a cantar. Não se impressione se no cabo de uma semana que fazia tempo que não subia aqui para falar, volte a falar, porque Jesus não só nos ama, Ele também é capaz de restaurar as nossas orelhas, aquilo que foi mutilado, aquilo que foi arrancado. Ele pode nos restaurar e colocar de volta no seu devido lugar. Não se impressione. Fique estáveis. Largue as tendas. Fique neste lugar que o Senhor te colocou. Aleluia. Desças ao Egito foi o que o Senhor disse. Os seus passos são confirmados por Deus. Fica neste, mas está com fome. Não está prosperando. Calma. Mas meu pai desceu. O seu nome é Isaac. Calma. O texto diz. Esta é a minha oração nesta noite. Que a semente que o Senhor plantar, naquele mesmo ano, diz o texto, ele colheu 100. Quem Deus é? Nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na preciso correr. Verso 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. E ele levantou a sua. Ele levantou a sua. E a terra se derreteu. Verso 7. O Senhor dos exércitos está. Deus de Jacó é o nosso. Então, se no primeiro momento nós vimos quem Deus é, isso não valeria de nada se Ele não estivesse ao nosso lado. Porque uma coisa é nós sabermos sobre o Deus, as características dos Deus do Salmo 46. E nós sabemos, veja, na terceira pessoa, que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza, que Ele é socorro bem presente. Mas se este Deus aqui não for o seu Deus, está perdido sozinho na vida. Está perdido. Porque Ele precisa ser o seu. É o Jacó peregrinando nas terras. E aí ele disse assim: ó, se o Senhor me proteger e eu for e voltar em paz, então o Senhor será o meu Deus. Veja de que a relação que Jacó tinha ali era com o Deus do seu avô Abraão e era a relação com o seu pai Isaac. Mas ele não tinha ainda um encontro real e vívido com o Deus da promessa. E ele disse: se o Senhor me guardar, me der comida, me proteger, então o Senhor será o meu Senhor. Eu discipulo lá em casa, e a ideia é assim. Inclusive aconteceu ontem um fato interessante. A gente chegou na igreja, eu cumprimentei os obreiros, faz o Senhor, e aí eu tenho uma de 3, uma de 10 e uma de 3. E a de 3 passou já quase que atropelando os obreiros. E aí um me interrogou, brincando, disse assim: você tem que ensinar essa menina a dizer para o Senhor, não é crente não? Eu disse: não é. Não é. E eu disse, aí eu fui um pouquinho mais ácido assim para ele, e a mais velha estava do lado. Eu disse assim: eu não sei nem se a mais velha é. Por quê? Porque Deus não tem avô.
Deus não é avô de ninguém, melhor dizendo. Não, então não é o relacionamento de o Deus do meu pai. Não, ele precisa ser o seu Deus. E o que eu ensino lá em casa é: vocês estão tendo esse privilégio de nascer na igreja, de congregar na igreja, de ser discipulados na igreja, mas vocês precisam nascer de novo. Para que Deus seja de fato o seu pai e você seja de fato filha dele. E aí não serão mais as minhas orações, mas serão as orações dela diante de Deus. É verdade que nós, como pais, temos que caminhar no caminho, mas caminhar tão intimamente a ponto de eles começarem a caminhar sozinhos e dizerem: pai, agora não é mais pelo que o Senhor me ensinou, agora é pelo relacionamento direto e vívido que eu tenho com este Deus. Essa é a nossa responsabilidade como pai. Mas o meu ponto aqui é dizer para você que quem sabe você e eu estamos aqui nesta noite e conhecemos todos os atributos que a Bíblia pode nos oferecer sobre Deus, mas se Deus não for o seu Deus, é preciso termos um relacionamento real com Deus. Não mais dependermos de oração de pai, de mãe, de irmão, de pastor, de líder, mas nós somos o que Pedro diz, capítulo 2, sacerdócio real, povo exclusivo, nação santa, adquiridos por um alto e valioso preço, sangue de Jesus, nosso Filho. Você tem acesso ao Pai, você tem acesso direto a este Deus, e eu preciso te dizer essa verdade: Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente, e Ele está ao seu lado, te guardando, te auxiliando e te livrando de todo o mal. Qual é a lição prática então para a nossa segunda-feira diante dessa informação? É de que a luta, quando vier, olha o irmão me desanimando, não, colocando os seus pés no chão, porque se você não passou, está passando. Se não está passando, não passou, cinja os lombos, porque certamente. E quando passar, você precisa se lembrar dessas verdades. E quais são elas? Deus é seu refúgio, Deus é sua fortaleza, Ele é socorro bem presente na sua angústia, e Ele está ao seu lado. O Senhor dos exércitos está conosco, ao nosso lado. E o que Ele faz? Ele diz assim, e olha só, antes de dizer o que Ele faz, veja que a tônica muda. Se sua Bíblia está aberta, você vai perceber que o que eu fiz aqui foi mostrar do verso 1, 2 e 3 as características sobre quem Deus é. A partir do verso 4 até o verso 7, onde Deus está. E do verso 8 ao verso 11, ele vai dizer o que Deus faz. Mas antes de dizer o que Deus faz, ele faz um convite. Qual é o convite? Venham e contemplem as obras do Senhor. Aleluia. Veja a atitude desse salmista saudável, uma linguagem de reino. Veja que ele tem essas informações sobre quem Deus é, ele sabe onde Deus está, ele conhece esse Deus, mas ele não guarda para si. Ele não fica com esse testemunho guardado na tábua do seu coração e não compartilha com ninguém. Ele diz assim: ó, nação de Israel, escutem-me, povo santo de Deus. Todos escutam. Verso 8, está no imperativo aqui, ele está convocando, é um mandamento. E qual é o mandamento? Venham e contemplem as obras do Senhor. A informação que ele tem sobre Deus, ele não guarda para ele. A informação que ele tem sobre Deus, ele compartilha com outros. E esta é a linguagem do reino. A linguagem do reino nunca é no singular, eu, é sempre no plural, nós. Você quer ver que é verdade? Jesus nos ensinou a orar, a oração modelo. E ele disse assim, ó: Pai, Pai, de quem é o Pai? Não é meu Pai, tio seu. Não. O Pai é de quem? E aí Jesus nos ensina a pedir por mantimento. Ele diz: o pão nos dá
Para quem que é preciso ser feita essa oração? Me dá o pão de cada dia ou nos dá o pão de cada dia? A oração que Jesus ensina é: perdoa os meus ou perdoa os nossos. Porque a linguagem do reino nunca é para mim, a linguagem do reino é para nós. Então aquilo que eu tenho de Deus eu preciso compartilhar com vocês. Mas aquilo que vocês têm de Deus vocês precisam compartilhar comigo. Não olha não, olha para mim, olha não, olha não, é para mim. Mas sabe esse irmão que Deus colocou aí do seu lado? Tem algo aí na sua mão de que ele precisa. Essa é a linguagem do reino. Mas existem coisas de que na sua mão está vazio ou ausente que você precisa que está na mão dele. Aleluia. Essa é a linguagem do reino. Então não há espaço para soberba, jactância, orgulho, vanglória. Porque aquilo que é meu é seu, aquilo que é seu é meu. E tudo e todos, diz Paulo, é esperando. Quer ver que é verdade isso? O texto diz assim: pesca maravilhosa, só me engano é Lucas 5. Me ajuda? O texto vai nos dizer que eles pescaram a noite toda e nada conseguiram apanhar. Jesus estava sendo apertado da multidão. Veja só, ele escolheu o barco de Pedro. O que Lucas está nos dizendo é de que existiam outras possibilidades de barco para ele abarcar. Mas ele olhou para o barco de Pedro, ele olhou para Pedro e disse: é o seu que eu quero. Essa sensibilidade sua que você tem de dar, é isso aí que eu preciso, eu vou entrar no seu barco. Essa generosidade no coração que você tem é para você que eu vou entrar. Ah, mas não vou entrar, então tira Jesus daí. Ele entrou no barco, ensinou. Olha a inteligência do nosso Salvador. Contra o vento, porque é uma multidão, o vento está batendo, o eco está indo lá e todos estão ouvindo a voz do Mestre. Depois de ensinar, o sol escaldante, vamos pescar. Mas Senhor, vocês sabem da história. Vamos lá e pesca. Resultado: a pesca foi tão grande, tão maravilhosa, que as redes estavam para se romper. Não só se romper, como o barco estava indo também a pique, ou seja, estava para afundar. Então o que Deus entregou naquela ocasião para Pedro foi tão grandioso e tão maravilhoso. Escute, por favor, que ele estava a ponto de perder aquilo que Deus entregou nas mãos dele. Mas foram tantos peixes, de que a rede dele estava rasgando e se rompendo com o peso. E o barco que ele tinha, o peso, se viesse todo dentro da embarcação, ela iria afundar. Olha o cenário difícil de entender, porque é uma bênção de Deus, mas que talvez está causando uma perdição, uma maldição. Porque ele vai perder. Vamos lá. Ele não tinha nada, sim ou não? Mas agora, depois da pesca, ele vai perder a rede, que ele já tinha rede. Mas ele vai perder porque é muito peixe. Ele vai perder o barco, porque não pescou nada, mas o peso dos peixes ia fazer com que o barco fosse a pique, ia estourar. Então ia perder a rede, ia perder os peixes, ia perder o barco. E quem sabe com o peso dos peixes ele ia perder inclusive a vida. Esse é o perigo de nós retemos a bênçãos que Deus nos entrega. Qual foi a atitude de Pedro? Vocês lembram? De longe ele olhou e disse assim: João, vem cá, vem cá. Aí eles vão lá. Veja aqui, interessante a dinâmica do Pedro. Pedro chama ele e diz assim: ó, o que eu ganhei foi tão grande que eu preciso dividir com você, porque senão nem você ganha e nem eu ganho. E quem sabe existem bênçãos que Deus está nos entregando e alguém vai dizer assim: ó, isso você não tinha, isso está sendo uma bênção tão grande para você, mas você está se perdendo, é porque não está compartilhando. Exemplo, caráter de exemplo. O pastor está ali, por favor, me pergunta. Aí recebe um aumento.
entenda essa. Mas esse dinheiro, ele está vindo de maneira abundante, que ele não está sabendo como usufruir. Aí no domingo à noite, ele vem para o culto com o coração generoso, ele vai viajar. Permita-me, por favor, pastor. Vai para a casa de praia, vai viajar com o seu carro zero, porque Deus, afinal de contas, na perspectiva dele, deu condições financeiras para ele usufruir daquilo. É a bênção de Deus, não? Mas essa bênção está passando ele da igreja, está passando ele da oração, está passando ele da comunhão com os irmãos. Então escute, por favor, para que você não perca o seu barco, para que você não perca a sua rede, para que você não perca a bênção de Deus. O convite é este: venham e contemplem as obras do Senhor. Aleluia. Que Deus te entregou não é só para você. Que Deus te deu não é só seu. Afinal de contas, quem deu foi Ele, mas não é só seu. Isso precisa ser. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Quando Jesus pega o pão e Ele parte o pão. Lembra da multiplicação, como foi lido aqui? Ele pega o pão e Ele corta o pão. Alguém olha e diz assim: era um pão, agora são duas metades. Na nossa mão é duas metades, na mão de Jesus é multiplicação. Se você quiser, pode fazer assim comigo e diga assim: Senhor, me dê um coração sensível ao reino. Tudo que o Senhor me der, eu compartilhe com o meu irmão. Essa é a linguagem. Ele faz cessar as guerras. Ele quebra o ar. Ele corta a lança. Ele queima os cabos no fogo. Venham e contemplem as obras dos. Aleluia. Que desolações Ele tem feito na terra. Então nós vemos quem Deus é, onde Ele está e o que Ele faz. Mas eu preciso que você vá para casa com o Evangelho ardendo no seu coração. E qual é o Evangelho? É a boa nova. Porque a Bíblia diz que o pecado nos traz separação entre nós e Deus. Há uma ruptura depois de Gênesis capítulo 3. Depois de Gênesis capítulo 3, a nossa mente já não é mais a mesma, o nosso coração não é mais o mesmo, as nossas habilidades já não são mais as mesmas. Por quê? Porque o pecado nos afetou por inteiro, inclusive nos separando de Deus. João, mas você saiu da sua casa, veio aqui e diz que Deus está conosco e agora está dizendo que o pecado nos separa de Deus. É verdade. Como resolver então esse problema? Como fazer com que um Deus Santo, a Bíblia diz que habita em luz inacessível, no mais alto e sublime trono, onde os nossos olhos não alcançam, consegue estar conosco? É por causa do Emmanuel. É por causa do teu filho. É porque Deus amou o mundo, diz a Bíblia, que entregou o seu filho para estar ao nosso lado. Ele é o Deus conosco. Aleluia, Deus. Jesus é o Deus do Salmo 46. Ele é o Emmanuel. Glória a Deus. Ele é aquele que está ao nosso lado nos momentos de angústia, de necessidade, de aflição. Ele é aquele que pega nas nossas mãos quando o inimigo vem para nos estragar e nos protege. Ele é aquele que enviou um consolador para os momentos de aflição, de tristeza, de angústia. Ele disse: não turbe o vosso coração, eu vou enviar um consolador e ele vai estar com vocês para te ajudar, para te auxiliar e para te proteger. Não vim nesta noite te anunciar sobre um Deus distante, mas de um Deus próximo, um Deus chamado Jesus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, está no nosso meio, anda no meio da igreja, como diz a Bíblia, diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu bem sei o que você está sofrendo. Jesus estava dizendo para a igreja: eu sei de todas as aflições que vocês estão passando, não porque eu sou um médico distante, porque você está falando para mim as suas dores, mas porque eu ando no seu meio, eu conheço você, eu te sondo, eu te fortaleço. Antes que a sua mãe te concebesse, eu te chamei pelo nome, tu és meu, te separei e
conosco não é porque a gente ora. Deus está com a gente não é porque a gente lê Bíblia, porque a gente lê outro canto. Não está dizendo nada que não é para mim, pastor. Esse é o efeito que a graça causou em você. Não é a força motriz que faz com que você seja salvo, mas você é salvo, e porque você é salvo, você faz essas coisas. Por isso que não impressiona quando o crente, quando a gente diz aqui, é liberto louva, porque primeiro ele é liberto, e depois, primeiro ele é liberto, e depois ele ora, depois ele congrega. Nós só somos crentes na pessoa de Jesus, como diz a Bíblia, porque Deus manifestou o seu amor para conosco quando nós éramos ainda pecadores. Nós só estamos aqui porque Ele disse lá no princípio: haja luz. Aleluia. E porque Ele disse no decorrer da história: haja cruz. E aqueles que não eram chamados de povo agora são povo, aqueles que estavam distantes agora estão próximos. Eu vim te anunciar de um Deus que é refúgio, fortaleza, Aleluia. mas Ele só está ao nosso lado por causa da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso